Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro e nesta edição você vai ver informações a respeito do primeiro levantamento da consultoria FC Stone em torno da safra brasileira de soja e milho. No caso da soja, a temporada 17-18, a FC Stone estima uma área ocupada maior, em mais de 3%, com uma produção de 7 milhões de toneladas abaixo do que foi a temporada 2016-2017. Atenção, porque essa informação que eu vou falar agora, que nós vamos tratar durante o programa, mexe bastante com o mercado da pecuária. Duas delas. A primeira eu vou falar porque ela é mais positiva. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está na China com a comitiva brasileira, que tem o presidente Michel Temer também, e ele afirmou na sua conta no Twitter de que a China vai fazer com que outras plantas frigoríficas brasileiras estejam habilitadas a exportar carne bovina para os chineses. Então, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. A outra é um tema que já vem sendo debatido há algum tempo em relação àquela assembleia que vai acontecer no JBS entre os conselheiros. A família Batista entrou com uma ação suspendendo por 15 dias essa assembleia que pode tirar a família Batista da direção da JBS. Então está suspensa essa assembleia durante a edição de hoje. Você vai entender esse caso. Aqui no Agricultura BR você vai ter também hoje o último episódio, o último capítulo da série Rotas e Vinhos, essa série que ganhou o Brasil, que conquistou todo o país aqui através do Canal do Boi. Tem muito mercado também, tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Olha, se por um lado dá uma certa saudade já, porque a série Rotas de Vinhos encerra nesta sexta-feira, por outro a gente lembra que você pode rever, nós todos podemos rever essa série acessando o YouTube do Canal do Boi, o Facebook do Canal do Boi, o Facebook do Agricultura BR. Elas estão lá disponíveis para todo mundo, para que você possa rever cada um desses capítulos. E hoje, a vitivinicultura brasileira será mostrada da maneira como ela avançou nas últimas décadas, amparada por pesquisas em laboratório, em campo e com a aquisição de mudas certificadas. Conseguiu ampliar a variedade de uvas adaptadas aos diversos climas e solos nacionais. Essas pesquisas ainda vão durar muitos anos e são o início de um longo processo natural e necessário de qualquer país que visa a produção de qualidade. Durante os últimos anos, os produtores gaúchos fizeram muitas experimentações e algumas delas se revelaram grandes sucessos. Essa é a última reportagem, nós vamos falar sobre esse assunto nessa última reportagem da série Rotas e Vinhos, mas é durante essa edição, então fica conosco. Você que se ligou agora no Canal do Boi, se ligou agora na Agricultura BR, está acompanhando pela Parabólica, pelas TVs por assinatura, pelo Facebook, pela internet, está acompanhando a gente, está esperando? Olha só, durante essa edição, último episódio da série Rotas e Vinhos. E as empresas de consultoria privada começaram a trazer os seus primeiros levantamentos para a safra brasileira 2017-2018. Nesta edição, o Agricultura BR destaca o levantamento da FC Stone que atua nos principais países produtores do mundo, trouxe números que vão mostrando uma cara para a safra brasileira de soja. Em relação aos números apresentados, as estimativas da FC Stone para a temporada 2017-2018 está uma ampliação, observe, ampliação na área de produção de soja no Brasil em 3,1%. Isso ocorre por conta das áreas de milho que devem, de primeira safra, que deve ter as suas áreas, parte delas, cedidas para a produção de soja. A indicação é de que 20% da área de milho de primeira safra venha a migrar para a soja, o que representa uma elevação na área com a oleaginosa de 3,1%. Ainda que tenha essa situação de área maior para a soja no Brasil, outros fatores são determinantes. Um deles é a questão climática provável para a temporada 17-18, que não deve ser
tão satisfatória, tão favorável assim, como foi na temporada 2016-2017. E também fatores ligados à produtividade, que faz com que a FC Stone acredite que a safra brasileira de soja na temporada nova, 17-18, venha a ter um recuo de 7 milhões de toneladas. Com isso, deve cair de cerca de 114 milhões de toneladas para cerca de 107 milhões. É o que nós mostramos agora no gráfico. Está aqui a primeira estimativa para a produção da soja feita pela FC Stone, começando pela área a ser ocupada com a safra na temporada 17-18. Aqui estão as áreas. Temporada 16-17 teve a ocupação de 33 milhões 810 mil hectares. A 17-18, como eu havia dito, deve crescer 3,1%, chegando a 34 milhões e 900 mil toneladas, de acordo com os dados apresentados pela FC Stone nesse 1º de setembro. Aqui a área com produção de soja deve subir 3,1%. Esse aumento da área, como eu havia dito, tem a ver com a migração das áreas de milho para a soja. Olha, como é que isso acontece? As áreas de milho de primeira safra, evidentemente, são muito menores que as de soja. O Brasil produz milho em segunda safra ou na chamada safrinha. Entretanto, os dados apresentam da FC Stone, apresentam um recuo para a safra 17-18, que deve ser de 20% na área de primeira safra de milho e deve crescer a de soja. A de soja, como é concentrada toda em primeira safra, evidentemente, cresce 3,1%. Mas o que chama a atenção são as condições climáticas, as condições de lavoura, investimento em tecnologia, que deve fazer com que, mesmo com uma área maior de soja, tenha-se uma produtividade ligeiramente menor, o que deve fazer com que a produção da temporada nova seja até 7 milhões de toneladas mais baixa do que a temporada 16-17. Está na tela, olha só, temporada 16-17, produção de 114 milhões de toneladas. A 17-18, com uma expectativa de 106 milhões e 700 mil toneladas. Aqui é uma relação à produtividade, considerando um clima normal, os níveis devem ser mais baixos que o do ciclo passado, o que foi beneficiado por um padrão climático excepcional que fez com que a safra de soja realmente tivesse benefícios climáticos e, com isso, uma produtividade ainda maior. Os primeiros números em relação ao que deve acontecer com a demanda da FC Stone, eu particularmente considerei um pouco tímidos. Tímidos frente aos números que já foram apresentados por outras empresas de consultoria privada e também pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Ainda assim, trouxe na sua revisão agora, da primeira estimativa, a FC Stone colocando uma expectativa de exportação na casa de 60 milhões de toneladas, ainda afirmando que esses dados podem ser revisados para cima, com um consumo de 47 milhões e 500 mil toneladas de soja no cenário interno brasileiro. Vamos aos números? Então aqui os dados na tela, você tem aqui o consumo brasileiro de soja, estimado pela FC Stone em 47 milhões e 500 mil toneladas. As exportações aqui, de acordo com a empresa, em 60 milhões de toneladas. Esse número aqui das exportações está bem mais tímido do que os dados que vão sendo apresentados até então em relação à expectativa de exportação do Brasil. Mas dados no geral aqui. Primeiro, a FC Stone acredita numa ampliação diária em 3,1%. Produção de 106 milhões e 900 mil toneladas. 106 milhões e 900 mil toneladas de soja devem ser produzidas de acordo com a FC Stone. Exportação de 60 milhões de toneladas e tendo um consumo interno de 47 milhões e 500 mil toneladas.
O Agricultura BR traz em destaque aqui os dados da Associação Nacional dos Exportadores de Grãos. Os números que foram apresentados pela ANEC mostram que o mês de agosto, esses são dados da ANEC e não do Ministério do Desenvolvimento, que está ligado à Secretaria de Comércio Exterior, esses são dados da ANEC, mostram que o mês de agosto contou com embarques totais de soja de 5.700.000 toneladas, um número bastante elevado, que deixa para trás o recorde de até então para um mês de agosto, que aconteceu no ano de 2015, quando as tradings que operam no Brasil embarcaram 5.110.000 toneladas. Os números somados de agosto, e a ANEC fez um levantamento mostrando o acumulado entre janeiro e agosto de 2017, mostram embarques totais acima de 57 milhões de toneladas no acumulado do ano de 2017, o que significa que 2017 já é disparado o ano com maior volume de exportações, de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Vamos ver esses números aqui comparado, sempre pensando que é de janeiro a agosto. Nós temos aqui os números, tem ali o ano de 2015, mas eu chamo a atenção aqui do ano de 2016, porque em 2016 foram embarcados 47.600.000 toneladas entre janeiro e agosto. Em 2017, esse número sobe bem, sobe para 57.610.000 toneladas. Esse número aqui representa um aumento total de 12% em relação àquilo que acontecia no último ano. E falando a respeito dos embarques, nós quisemos saber como é que estão os embarques de soja, as exportações de soja divididos pelos portos brasileiros. E nós temos alguns grandes destaques, nós sempre trazemos os valores de referência aqui no Agricultura BR e queríamos saber alguns dados, os maiores exportadores em volumes e aqueles que estão crescendo mais também por região. Então a Agricultura BR traz agora um estudo inédito com os números que foram apresentados pela ANEC em relação a esses portos. Vamos aos números aqui, porque aqui a gente está destacando primeiramente os 6 principais portos do Brasil em relação aos embarques. Observe ali em cima, de janeiro a agosto de 2017, o acumulado então dos 8 primeiros meses do ano de 2017. O primeiro porto que eu chamo a atenção aqui é o de Santos, Porto de Santos, com embarques nesse período de 16.360.000 toneladas. Isso representa uma alta frente ao ano passado de 13,66%. Dando continuidade aqui, Porto do Rio Grande é o segundo com maiores embarques neste ano de 2017, no acumulado do ano. Porto de Rio Grande com uma alta de 8,44% no período considerado. Porto de Paranaguá com 100.000 toneladas embarcadas a menos do que o Porto de Rio Grande. Chega a 8.770.000 toneladas. Porto de Paranaguá aqui crescendo 18,39% nesse período considerado. Aí temos o Porto de São Luís ali. Porto de São Luís, Itaqui, com 5.380.000 toneladas, cresce muito o Porto de São Luís, chegando a uma alta de 49,68% entre 2016 e 2017, nesse período de janeiro a agosto. Temos ali também São Francisco do Sul, Porto de São Francisco do Sul, com embarques de 4.220.000 toneladas. Porto de São Francisco do Sul com uma alta anual de 16,24%. Por último, aqui entre os 6 maiores embarcadores de soja do país, Porto de Vitória, com 2.880.000 toneladas embarcadas, com alta de 7,98%, quase 8% de alta em relação ao Porto de Vitória entre janeiro e agosto, comparando o ano de 2016 com o ano de 2017. Olha só, nós quisemos saber também agora, é diferente agora desse levantamento. Esse levantamento aqui são os maiores portos em termos, porto com maior volume de embarques durante o acumulado do ano de 2017. Esse próximo levantamento que eu vou mostrar aqui são os portos que embarcam soja que mais cresceram no comparativo de 2016 para 2017. E aí o cenário muda um pouco, e muda bastante, porque há uma concentração generalizada em relação à alta, os levantamentos dos portos considerados na região nordeste e norte do país. Então aqui nós vamos apresentar percentualmente
quais são os portos brasileiros que mais crescem no ano de 2017 nos embarques de soja. Veja comigo, sempre lembrando que o acumulado de janeiro a agosto de 2017. Primeiro porto aqui a destacar é o porto no estado da Bahia de Cotegipe, com 104,90% de alta. 104,90% Porto de Cotegipe, totalizando por enquanto 2.169.000 toneladas embarcadas. Na segunda posição, em maior crescimento, é o Porto de Barcarena. Porto de Barcarena crescendo 84,98% de um ano para o outro. Barcarena tem embarques de 4.153.000 toneladas no período. Terceiro porto que mais cresce no país é o Porto de São Luís Itaqui. Porto de São Luís Itaqui crescendo 49,68% no período considerado. Porto de Itaqui com 5.389.000 toneladas embarcadas é o terceiro que mais cresceu. Santarém, 19,61% de alta em um ano. Porto de Santarém, que está até o momento tendo o embarque de 1.907.000 toneladas. Aqui se destacam porque esses quatro primeiros portos que eu falei aqui, o Porto de Cotegipe, de Barcarena, de São Luís Itaqui e de Santarém, todos eles estão concentrados na região norte e nordeste do Brasil. Esse é um destaque muito importante, porque mostra realmente que a rota para fazer embarques, a rota para tirar principalmente a soja do estado do Mato Grosso e também de outras regiões produtoras, começa a subir o país. Vai para o norte, vai para o nordeste também. Aí na quinta e na sexta posição, entre aqueles portos que mais crescem, nós destacamos aqui o Porto de Paranaguá, com 18,39% de alta. Porto de Paranaguá, portanto, crescendo 18,39%. E São Francisco do Sul, entre 2016 e 2017, com uma elevação de 16,24% nos seus embarques. Então, a Agricultura BR, com os números da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, traz esse levantamento, primeiro, mostrando quais são os portos que mais concentram os embarques de soja. É importante lembrar que continua concentrado no Porto de Santos, Porto de Rio Grande, Porto de Paranaguá. Eles continuam crescendo, mas quem está crescendo muito são os portos da região norte e nordeste, mostrando que o Brasil vai ganhando através das suas saídas logísticas, começa a ganhar novas soluções e isso pode trazer resultados muito melhores para o produtor rural e toda a cadeia produtiva. E olha, nós estamos destacando que cada vez mais nós temos os portos da região norte e nordeste ganhando destaque em relação aos embarques brasileiros. Este é o assunto ainda, falando de soja, só que no nordeste do país, é o destaque do quadro agora Somos Todos Produtores. Somos Todos Produtores, que traz para você a participação do telespectador, traz para você a participação de quem está no campo. E olha só, o que nós vamos mostrar agora é mais um destaque da chamada fronteira agrícola do Cealba, formado por Sergipe, Alagoas e também o estado da Bahia. É importante lembrar que lá nós temos um grande centro de pesquisa voltado para a região. Eu estou falando da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que tem proporcionado aos produtores da região uma situação muito favorável para o desenvolvimento da soja, do milho e também de outras culturas. Nós vamos conhecer agora um produtor no estado da Bahia que está fazendo uma experiência na sua área de produção com soja, consociando também com a criação de gado. Quem fala a respeito deste assunto é o nosso amigo e engenheiro agrônomo Gleiton Medeiros. Do Agrocanal, do Canal do Boi, do Sistema Brasileiro de Agronegócio. Estamos aqui hoje na propriedade do seu Miguel, aqui na cidade de Fátima, na Bahia. Uma nova área também que faz parte da região do Cealba aí, como vocês podem ver também.
alguns testes excelentes com a soja, que com certeza próximo ano terá também uma área muito grande nesse município de Fátima, que fica aqui também na região do Nordeste da Bahia. A área de transição entre o agreste e o semiárido aqui. Seu Miguel, a ideia que veio inicialmente para o senhor fazer o teste com a soja, qual foi? Onde é que o senhor viu essa cultura? O que o senhor pretende com essa cultura? Rapaz, eu pretendo é o seguinte, que eu criei umas vaquinhas, então a gente compra soja que é muito cara, aí veio a ideia de que tal eu plantar. Entendi. Aí eu resolvi plantar para ver se sai um custo mais barato, né? Entendi. Que a gente para comprar é muito caro lá no mercado. E eu plantando aqui, eu fiz esse teste, que é para ver se vai dar certo. E graças a Deus parece que vai aprovar. E o resultado aqui, junto com a pesquisa e a assistência técnica rural da região, é que está fazendo a diferença também. Trazendo essas informações aqui e fazendo esse trabalho. Como vocês podem ver, aqui é uma região forte também, pecuária de leite, pecuária de corte, algumas áreas da região do Cealba, e eles têm uma grande demanda por farelo de soja. Estamos aqui também com o engenheiro agrônomo também, Dom Mário, Moisés e também com o Maico aqui, e eles também veem aqui um potencial muito grande nessa região. A assistência técnica, junto com recomendações técnicas necessárias e um bom manejo, tem com certeza uma boa colheita. Vamos em frente. Está aí o Gleiton, que tem sempre participado do programa conosco, mandando um pouco a respeito do Nordeste brasileiro, do estado da Bahia, do Sergipe, de Alagoas, desenvolvimento de várias culturas, mas principalmente soja e milho na chamada fronteira agrícola do Cealba. Olha, já que estamos falando desses estados da região nordeste do país, vamos saber como é que vem a previsão do tempo localizada para a região, para esses produtores que estão com soja, estão com milho no campo. Quem fala a respeito deste assunto é Nadiara Pereira, no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesta época do ano é bem comum chover sobre a faixa leste da Bahia, por conta de ventos úmidos que sopram do mar. É normal que as chuvas fiquem mais concentradas sobre áreas litorâneas. No entanto, neste ano, as correntes de vento estão um pouco mais intensas do que normal, então tem chovido até acima da média, especialmente nas áreas do litoral sul e algumas áreas também um pouco mais ao interior, no sul do estado da Bahia. No interior, como é comum também, o tempo seco predomina e com isso o déficit hídrico fica cada vez maior. Se a gente observar aqui no mapa de umidade no solo, grande parte do interior nordestino está com déficit de umidade. Na Bahia, as áreas mais a oeste e norte é que estão em situação crítica. Sobre a metade leste, o nível de umidade no solo vai subindo e principalmente nas áreas litorâneas é que o nível de umidade no solo é mais elevado, ultrapassando até 80%. Agora, para os próximos períodos, a situação não muda muito. Chove em toda a faixa leste do Nordeste e principalmente no leste da Bahia é que estão previstos os maiores volumes de água. Aqui na região metropolitana de Salvador, durante o final de semana, há risco até para tempestades. O volume de água deve ultrapassar 50 milímetros. A chuva avança um pouquinho mais para o interior, chegando até boa parte do recôncavo baiano, beneficiando algumas áreas que estão com lavouras de grãos. E no sul do estado, o excesso de umidade pode ser um problema para as atividades de colheita do cacau. No centro e oeste do estado, por enquanto, a situação não muda, o tempo seco persiste. Esse padrão não deve mudar no próximo período. Entre os dias 7 e 11 de setembro, a chuva continua mais concentrada sobre a faixa leste, um volume um pouco maior sobre o litoral, e no meio oeste, ainda tempo bastante seco. No terceiro período, que vai até o dia 16, então até o finalzinho da primeira quinzena de setembro, a gente continua com esse padrão. Chuvas aqui sobre a faixa leste da Bahia, no centro e oeste e também no norte, previsão de tempo bastante seco. Na verdade, esse padrão começa a mudar só no finalzinho do mês de outubro, e é principalmente a partir do mês de novembro que as chuvas retornam para o interior da Bahia. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A fase de crescimento é a mais importante. Um desenvolvimento saudável garante um futuro melhor. É preciso olhar de perto, proteger de todos os perigos, porque a atenção e o cuidado que recebemos desde o nascimento serão retribuídos mais para frente. Cuidar da lavoura é como cuidar de um filho. Potenza Duo, o mais poderoso tratamento de sementes e inseticidas, chegou. Uso agrícola, venda sobre receituário, consulte um agrônomo. Olha, essa última quinta-feira foi o último dia do ano comercial para os Estados Unidos em relação
às suas culturas, mas principalmente de soja. Essa última quinta-feira ela foi marcada por algumas situações que se confirmaram durante o dia. Uma delas relacionada à demanda, né? Demanda tanto da safra 2016-2017 norte-americana, quanto também as vendas de ontem, o mercado muito agitado, com números bem positivos para a soja, como a gente já não via já há alguns dias. Em relação aos embarques totais, os números que nós trazíamos nesta última quinta-feira no Agricultura BR davam conta de todos os embarques até o último dia 24 de agosto. As vendas até o último dia 24 de agosto. Ao mesmo passo, nós tínhamos já as atualizações em relação aos embarques de soja norte-americanos, que já dão conta de pelo menos 150 mil toneladas a mais do que era a meta de exportação norte-americana. Nesta próxima quinta-feira, nós vamos ter o relatório trazendo as vendas e também embarques já fechados até o último dia 31 de agosto, até essa quinta-feira. E aí nós vamos saber exatamente quanto dessa soja que os norte-americanos venderam, que dá uns 60 milhões e 800 mil toneladas, de fato foram embarcadas. No entanto, nós temos os dados que já apresentam essa confirmação que os norte-americanos embarcaram mais soja do que era a sua meta para a temporada 16-17. Vamos rever esses números? Esses números aqui são importantes para o mercado. Aqui as vendas totais de 60 milhões e 800 mil toneladas, embarcados 57 milhões e 400 mil toneladas, é um número superior à meta de 57 milhões 150 mil toneladas, dados importantes mostrando a força da demanda em relação à soja na temporada 2016-2017. A temporada 17-18, inclusive, já começa com um volume muito forte, com muita intenção de compra, com muitas confirmações de negócio, muito motivada por conta da necessidade de consumo e também os valores que são mais baixos, e aí nós temos aí os grandes compradores, principalmente China, aproveitando de fato esses números, essa situação para fazer as suas aquisições. Vamos ver como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago, nesta sexta-feira, tem as posições com ligeira alta. De qualquer maneira, é positivo ver alta aqui para a soja em Chicago. Esse seria, se confirmado até o final do dia, será o segundo dia de alta consecutivo para a soja no mercado norte-americano. Posição de setembro, 9 dólares 39 cents o bushel, com alta de 0,37%. Novembro, 9 dólares 47 cents o bushel, alta de 0,21%. Janeiro de 2018, 9 dólares 57 cents o bushel, com alta de 0,23%. Esse número aqui é muito importante porque é formativo para o valor da soja negociado aqui no Brasil. Juntamente a ele, nós temos os valores dos prêmios pagos nos portos e, claro, o dólar comercial praticado aqui no país. E aí, para falar a respeito deste assunto, do dólar, nós precisamos comentar mais uma vez a economia norte-americana, que apresentou durante a semana seus números parcialmente da sua economia. Mostrou, por exemplo, que o produto interno bruto norte-americano cresceu 3% no último período considerado, mas acima, inclusive, daquilo que se tinha de previsão dos analistas econômicos, que eram de 2,6%, mas teve os dados em relação ao emprego. E os norte-americanos geraram menos emprego no cenário interno do que aquilo que era esperado. Isso trouxe algumas perspectivas para o mercado diferentes daquelas que estavam se desenhando. Entre elas, a relação de alta de juros nos Estados Unidos. Para muitos, e eu estou falando de economistas que consideram bastante esse mercado norte-americano, para eles, os norte-americanos só sobem a taxa de juros em 2018. Com isso, o dólar no cenário internacional recuava. E esse recuo vinha para o Brasil também. Vamos saber se o dólar continua caindo, continua assim, ou agora caindo um pouco mais de 0,5%, 0,53% de queda para o dólar comercial, a R$ 3,13 mais 2, assim vem o dólar comercial neste momento no Brasil. Essa informação para os produtos que são exportadores, como o milho nesse momento, como a soja, como o café, não é nada positivo, porque esse é um valor formador, né? Então, quando você tem o dólar mais baixo, na conversão por reais, em reais também fica mais baixo esses preços. Então, temos essa movimentação do cenário norte-americano, cenário econômico deles, geração de emprego foi menor, com isso, crença numa taxa de juros mais alta só para 2018, de acordo com os economistas.
E olha, daqui a pouco na Agricultura BR nós vamos falar sobre carne, vamos falar a respeito do ministro Blairo Maggi, que disse que a China vai habilitar mais frigoríficos para embarcar carne bovina àquele país. Vou falar também da Assembleia do JBS, que foi adiada por 15 dias por conta de um processo da família Batista, que pode tirar essa Assembleia, pode tirar os batistas da frente do JBS. Essa é a vontade, inclusive, do BNDES. BNDES Par, que tem uma participação muito forte na JBS. Lembro também que ainda hoje você tem Rotas e Vinhos aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR que está trazendo nas 2 últimas semanas essa série fantástica produzida pelo Canal do Boi no Rio Grande do Sul. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou em sua conta no Twitter, na manhã desta sexta-feira, que a China vai ampliar o número de frigoríficos habilitados a exportar carne para aquele país. Sem dar mais detalhes, o Blairo Maggi, ministro da Agricultura, afirmou que essa afirmação foi feita pelo presidente chinês Xi Jinping durante a reunião com o presidente brasileiro Michel Temer. É importante lembrar que essa é a 5ª vez que o Blairo Maggi está na China, negociando principalmente mercados e abertura de mercados como o da carne. E olha, o quadro Agroações de hoje traz uma informação muito importante, porque uma ação judicial que foi promovida pela família Batista em relação a uma Assembleia do JBS, que ela vai acontecer, está suspensa por 15 dias, essa Assembleia que pode tirar a família Batista da direção da empresa foi adiada. De acordo com os dados que foram divulgados, ninguém da JBS quis comentar. Essa ação, ela tinha sido impetrada pela família Batista já há algum tempo, com o intuito de ganhar tempo, de suspender uma Assembleia na qual o BNDES publicamente já se colocou contra a manutenção de Joesley Batista à frente dos negócios da empresa. Nós vamos ver agora como é que vêm as ações negociadas com a JBS durante o acumulado do mês de agosto, porque durante agosto teve altas para os valores negociados das ações da JBS, teve recuperação. Veja só, no dia 1º de agosto, o valor da ação da JBS era de R$ 7,70. No dia 8, R$ 8,55 em relação aos valores das ações. No dia 16, sobe para R$ 8,70, é o maior valor dessa série considerada, o mês de agosto fechado. No dia 21, R$ 8,00 o valor da ação, caindo. E no dia 31, subindo de novo para R$ 8,67. Conforme a decisão judicial divulgada nesta manhã, a juíza Gisele de Amaro e França ordenou a suspensão dessa Assembleia por 15 dias. Portanto, essa suspensão tem essa duração, 15 dias, em relação a esse atraso promovido aí pela família Batista para a Assembleia do JBS. Eu ressalto mais uma vez que essa Assembleia tem uma posição muito importante, ela pode tirar os batistas realmente da frente da indústria frigorífica em relação à JBS na sua operação Brasil. O entendimento do BNDES Par é que é nocivo manter os batistas à frente da direção da JBS. Por outro lado, alguns conselheiros já tinham se pronunciado que se representariam perdas ainda mais fortes para o grupo, para os acionistas, caso os batistas deixassem agora a presidência da JBS. Então, esse cabo de guerra segue pelo menos por mais 15 dias em relação às partes tentarem, claro, envolver o maior número de conselheiros que têm direito a voto nessa Assembleia. Vamos saber agora como é que vem os negócios com as ações da JBS. JBS que é negociada sobre a sigla JBS S3 na Bolsa de São Paulo. Veja comigo aqui, queda de 0,11%, não chega a ter uma situação diferente, muito diferente para o mercado, mas claro que uma Assembleia que pode decidir a mudança na direção de uma empresa e ela é adiada, claro que isso acaba afetando o mercado. Nesse momento cai 0,11%, as ações da JBS
vem a R$ 8,66. Hoje, antes de ter a confirmação daquilo que foi decidido pela juíza Gisele França, nós tivemos as ações da JBS chegando até R$ 8,80. Esse é o destaque do quadro Agroações. A Agricultura BR segue trazendo números, os números que devem ser da nova safra brasileira, temporada 2017-2018. E olha, mesmo que não se tenha acesso a nenhuma empresa de consultoria, ainda que a Conab só vá divulgar os seus dados no mês de outubro para a temporada 2017-2018, uma coisa é certa: quem acompanha a agricultura nacional sabe de algumas coisas, entre elas em que há uma intenção muito clara do produtor brasileiro de migrar áreas que estavam destinadas a milho para a soja. Isso é uma questão óbvia. Nós temos muito milho no mercado nacional, a segunda safra da 16-17 foi extremamente cheia e isso causa impactos em peso muito forte no mercado. Essa situação todo mundo já sabe. Uma outra é que isso deve acontecer principalmente no sul do país. Sul do país, que nós temos aí 3 estados, mas principalmente Paraná e Rio Grande do Sul com produção, sendo que o Paraná principalmente pode produzir em segunda safra, tem clima para produzir em segunda safra, essa migração muito mais forte. E é isso que nós vemos nos dados que foram apresentados pela consultoria FC Stone nesta sexta-feira, dia 1º de setembro. Uma confirmação de uma área bem menor para o milho de primeira safra. Eu sempre lembro, os dados que nós vamos apresentar agora são para milho de primeira safra. Redução forte em relação à área. Essa área migra para a soja como já era esperado e com uma queda também bastante expressiva em relação àquilo que deve ser a produção de milho primeira safra, quando comparado à temporada 2016-2017. Vamos aos números, começando aqui pela área. Observe, estimativa para a área de primeira safra de milho, estamos falando do Brasil. As estimativas são da FC Stone e aqui a FC Stone acredita numa queda de 10% para essas áreas. A temporada 16-17 teve 5.430.000 hectares destinados à cultura. A 17-18 deve cair para 4.940.000 hectares. Com uma área menor e uma produtividade abaixo da verificada no verão anterior, quando o clima foi benéfico demais, a produção estimada para essa safra 2017-2018 deve ser menor. Olha só, nós temos aí essa queda, né? Uma queda de 10% em relação à área. Além disso, isso é uma coisa que a gente já tem dito já há algumas semanas no Agricultura BR, é que a situação climática na temporada nova, 17-18, ela não deve ser tão favorável. Todos os mapas climáticos apontam para isso. Não devem ser tão favoráveis quanto foi na 16-17. Com isso, há uma expectativa de queda na produção do milho de primeira safra no Brasil acima de 20%. É isso mesmo. Milho no Brasil deve ter uma queda de 20%, de acordo com a FC Stone, ou acima de 20%, como a FC Stone está afirmando, e esses dados são extremamente viáveis. Isso porque o produtor rural já se manifesta já há algum tempo em relação a essa redução diária e o clima já vai contando para a gente que não deve ser tão satisfatório assim. Com isso, a produção de milho de primeira safra no Brasil deve despencar para 24 milhões de toneladas na temporada 2017-2018. Veja comigo, trazendo os dados aqui, o comparativo em relação à estimativa, a temporada 16-17 contou com uma produção em torno de 30 milhões de toneladas, a 17-18 deve recuar, de acordo com a FC Stone, para 24 milhões de toneladas. A disponibilidade do cereal do mercado doméstico está bastante elevada com a colheita do milho safrinha. Além disso, para o balanço geral, né, aquela coisa do balanço em relação à produção de milho no Brasil, é importante lembrar que o Brasil produz milho mesmo na segunda safra, naquilo que se chama de safrinha. Aqui a gente não gosta muito de falar de safrinha, usar esse termo safrinha, porque essa safrinha já é tão forte, tão intensa quanto a primeira safra no Brasil. Ainda é abaixo da primeira safra, evidentemente, por conta da soja. Por outro lado,
é uma safra extremamente intensa com o milho no país. E os estoques brasileiros, os estoques de passagem da temporada 16-17, eles estão vindo aí numa situação de estimativa de 21 milhões de toneladas nos estoques de passagem. Há muito milho no Brasil. Então, essa redução do milho em primeira safra, na expectativa de produção, ela pode ser, ela deve ser, inclusive, uma situação benéfica para o mercado que está vendo os preços do cereal serem corroídos nos últimos meses. O assunto segue sendo o milho, agora nós vamos ver como é que vem o milho no mercado futuro nacional. Veja comigo, temos aqui os dados para milho na Bolsa de Chicago, milho que ganhava ontem hoje já perde. Olha só, milho realmente está muito difícil manter esse mercado mais exo lá nos Estados Unidos, isso por conta das situações que a gente vai falar durante esse programa. Olha só, milho no mercado futuro de Chicago com queda na posição de setembro de 1,02% a $3,38 por bushel. Dezembro, $3,53 o bushel com queda de 1,11%. Março de 2018, posição negociada com recuo de 1,07% a $3,66 mais 50 por bushel. Olha só. Esse cabo de guerra em relação ao milho lá nos Estados Unidos, ele vem acontecendo por conta da disposição e os preços do petróleo. O petróleo caía muito forte ontem por conta do furacão Harvey, que vem trazendo impactos muito fortes sobre a produção de petróleo, fez disparar o preço da gasolina nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o etanol é produzido com milho, então o milho subia. Entretanto, hoje houve uma acomodação e é importante lembrar que há movimentações de toda a ordem em relação ao milho. Aqui no Brasil, ainda vou comentar esse dado, nós tínhamos aquela situação da Camex que definiu que acima de 600 milhões de litros teria uma taxação sobre a importação do etanol. Isso recai exatamente sobre os Estados Unidos. Estou falando de uma taxa anual, 600 milhões de litros. Isso cai sobre os Estados Unidos, que é quem exporta, né? O Brasil compra etanol dos Estados Unidos. Isso impacta diretamente no mercado deles e aí nós temos essa circunstância aqui de milho recuando mais uma vez para o mercado norte-americano. Por aqui nós vamos falar sobre clima. Eu vinha falando, né, que há algumas convicções em relação aos analistas climatológicos de que a temporada 17-18 não vai ter aquela situação tão favorável que nós vimos na 16-17. Isso por conta de fenômenos climáticos e tem muita gente falando do Laninha. Vamos saber com a Nadiara Pereira o que quer dizer isso no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Muito se falou desde o início do ano na chance de ocorrência de um El Niño no segundo semestre agora do ano de 2017. Isso não se confirmou e essa expectativa ocorria devido ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico na costa oeste da América do Sul, nesta região aqui do mapa. Já que esse aquecimento não se confirmou, a gente tem que ter muito cautela também em falar em laninha para os próximos períodos. Há sim um resfriamento das águas do Oceano Pacífico e é justamente na costa oeste da América do Sul. Então os modelos meteorológicos vêm respondendo com uma condição maior para a ocorrência de laninha por conta desse resfriamento. Mas por enquanto nada ainda confirma a ocorrência desse fenômeno para os próximos períodos. A tendência ainda é de uma neutralidade climática. A gente encontra-se numa neutralidade com desvio negativo da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico e a tendência é que isso persista ao longo dos próximos meses, especialmente até o final agora do ano de 2017. É uma tendência que, apesar de não trazer o rótulo de laninha, deve sim impactar nas chuvas aqui no Brasil. Principalmente sobre o centro e norte do Brasil, a chuva retorna de uma forma mais irregular agora a partir do mês de setembro. A chuva se firma um pouco mais para o final do ano e aí deve vir com volumes acima do normal, principalmente para algumas áreas do centro e nordeste do Brasil. Enquanto no sul a primavera vai começar bastante úmida, mas à medida que avançarmos
avançarmos para o verão, aumenta o risco para a ocorrência de alguns períodos de estiagem. Então, principalmente para a safra de verão no sul do Brasil, fica o alerta para risco de alguns períodos de estiagem. Nada de seca extrema, mas principalmente entre dezembro e janeiro, a gente pode ter períodos mais longos de tempo seco sobre a região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Tá aí a Nadiara Pereira trazendo sempre a pontuação certa a respeito do fator climático. Olha, daqui a pouco no Agricultura BR, ainda nesta edição, você tem Rotas e Vinhos, o último episódio dessa série que conquistou o Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, publicou no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, 1º de setembro, que está liberada a importação de 1 bilhão e 200 milhões de litros de etanol livre da situação de taxação nos próximos 24 meses. Qualquer número acima desse vai ter o impacto da taxação do imposto. Essa medida já havia sido anunciada no último dia 23 de agosto, quando a CAMEX, depois de ter uma série de pressões internas aqui do Brasil, já tinha anunciado que faria isso, principalmente do setor sucroalcooleiro da produção de etanol no Brasil. A medida, que dá aí 600 milhões de litros por ano livre de taxação, ela afeta diretamente os norte-americanos, os Estados Unidos, que são os maiores fornecedores de etanol aqui para o Brasil. Uma situação que era considerada desigual pelo setor sucroalcooleiro no Brasil, fez com que se tivesse essa nova circunstância. Esses fatos aqui do país, em relação à CAMEX, essa decisão da taxação, afeta também o mercado norte-americano de milho, lembrando que por lá tem a produção de etanol com base de milho e isso representa, sim, um impacto no fator econômico do cereal por lá. E a vitivinicultura do Brasil tem avançado muito nos últimos anos. Esse é um resultado direto da pesquisa, da aquisição de variedades, de mudas capazes de se adequar e ter bons resultados em solo brasileiro. Além disso, a pesquisa interna no país fez com que essas adaptações acontecessem de uma maneira muito importante, fazendo com que o trabalho das famílias, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, tivessem um resultado ainda melhor. Nós vamos ver um pouco dessa pesquisa e o resultado dela, que é o vinho de qualidade, o suco de uvas produzido no Rio Grande do Sul, naquela que é o último episódio da série Rotas e Vinhos.
beleza, encantamento. E por que não dizer que vinho gosta de lugar bonito? A vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha, é exemplo de modernidade. O processo de elaboração do vinho por gravidade é apenas uma das inovações que torna esse lugar único. Um empreendimento que reúne a tradição de um dos melhores terroirs do Brasil com a mais moderna técnica de elaboração de vinhos finos do mundo. Os irmãos Argenta, o Deunir e o Itacir Neco Argenta, compraram essa propriedade, que é uma propriedade com uma história de produção de vinhos, porque essa propriedade pertencia à antiga Companhia Vinícola Rio-Grandense, né? E começaram a desenvolver um projeto novo. Eles se apaixonaram por esse mundo, né, que é muito fácil até de se encantar. E aí começaram a cultivar vinhedos novos e em 2007, então, começaram a construir a nova vinícola Luiz Argenta. Uma vinícola totalmente moderna. O que se tinha de mais moderno em 2007 foi buscado para fazer essa construção, né, da vinícola, tanto em questão de arquitetura quanto no próprio sistema de vinificação, sendo sistema de vinificação por gravidade, os tanques de inox. Então, o que realmente tinha de mais moderno para aquela época. Em 2009, a vinícola ficou pronta e já foi eleita uma das mais belas vinícolas do mundo e a mais bonita do Brasil. Então, justamente por ser tão arrojada, né? Tanto na questão arquitetônica quanto na beleza, então, da propriedade, né? Dos vinhedos, que são belíssimos. Um dos locais que representa muito bem essa preocupação da vinícola com o design está aqui na cave. Construída 12 metros abaixo do solo, ela preserva as pedras de basalto encontradas na época da construção. Aliás, toda a vinícola foi encaixada na rocha, que além de beleza, hoje traz economia para o negócio. Na verdade, a vinícola foi toda pensada justamente para melhor aproveitamento do terreno que a gente tinha e também para buscar algumas características do nosso terroir. Então, aqui era uma grande rocha de basalto que justamente mostra um pouco dessa característica do nosso solo, né, do nosso local onde a gente está, né? Então, essa grande rocha foi detonada e a vinícola encaixada nessa rocha. Isso mostra um pouco da característica nossa e, ao mesmo tempo, ajuda na questão da manutenção da temperatura da vinícola. Então, a gente não precisa climatizar. A vinícola é naturalmente fresquinha o ano todo. Só no inverno ela é bem gelada, né? Daiane se dedica a esse projeto que carrega o nome, a personalidade e a paixão pelo vinho da família Argenta. Toda a estrutura da vinícola com um projeto moderno e inovador, a arquitetura diferenciada garantiu o título de uma das mais belas vinícolas do mundo, segundo a revista Adega. Outro diferencial da Luiz Argenta é o investimento no design de seus produtos. Os vinhos da linha jovem podem ser apreciados em garrafas italianas de design surpreendente, tornando seus produtos ainda mais sofisticados e exclusivos. Essas garrafas seguem o conceito de sustentabilidade, pois podem ser facilmente reutilizadas como objeto de decoração ou o que mais a imaginação permitir. As garrafas design, elas combinam muito com o conceito de modernidade contemporâneo da vinícola. São garrafas italianas que são até premiadas na Europa, né, pelo seu design tão arrojado, e a gente trouxe com exclusividade aqui para o Brasil. E deu super certo, porque elas também seguem o conceito de sustentabilidade. Dificilmente tu vai jogar fora uma garrafa tão bonita dessas. Ela vai virar alguma coisa. Ela vai virar, sei lá, um objeto de decoração, uma garrafa para colocar azeite de oliva, um vaso de flor, alguma coisa. O que a imaginação permitir, na verdade. E isso que é bacana, sabe? É não jogar fora. Por mais que tu esteja comprando um vinho, ao mesmo tempo tu está comprando um objeto de design, um objeto que pode ser reutilizável para aquilo que tu gostaria que fosse, né? Ao longo dos anos, os pesquisadores e produtores de uva foram descobrindo que o terroir da Serra Gaúcha, essa palavra chique de origem francesa, é propício para a produção do espumante.
E ele vem embalado por um mercado que cresce. Nos últimos anos, o consumo do produto nacional aumentou. Hoje, 82% dos borbulhantes que consumimos é daqui mesmo. E muito bom. E os mais premiados saem dessa região pioneira no plantio de uvas finas. Aí fica fácil combinar o efeito que a terra e o clima produzem no vinho. Hoje a gente vê o Brasil como um país tropical, né? E a tendência para o consumo de bebidas mais frescas, mais fáceis, tu acaba percebendo isso de forma clara, essa busca do consumidor. Além de que as uvas destinadas para esse tipo de produto, elas são colhidas mais precoce. Então acaba que, por uma característica climática da nossa região, elas sejam mais fáceis de serem produzidas e, logicamente, no produto final, né, a matéria-prima faz toda a diferença. O espumante brasileiro já ganhou um grande destaque em âmbito mundial. É um produto com um custo-benefício excelente, uma qualidade indiscutível, né? Então, o mercado todo mundial já está olhando para o espumante brasileiro com outros olhos. As uvas para a fabricação de espumantes têm enchido de orgulho os gaúchos. E a cada brinde está o desejo que ele brilhe cada vez mais. Olha, quero agradecer muito o Canal do Boi no Rio Grande do Sul, reportagens fantásticas, mostrando um pouco mais do estado, mostrando da Serra Gaúcha e toda a vitivinicultura e por que ela é tão importante para o sul do Brasil. Nossos agradecimentos especiais para Pedro Queito, Paulo Queito, Annelise Nicolodi e também todos os demais envolvidos nessa série Rotas e Vinhos, que você pode rever acessando o nosso portal sba1.com, pode rever acessando o YouTube do Canal do Boi e as páginas de Facebook do Agricultura BR e do Canal do Boi. Você tem todos esses destaques. Se você deixou de ver algum, pode rever e rever toda essa série espetacular exibida aqui pelo Canal do Boi. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. O Agricultura BR convida você a participar do programa. Lembrando que nós estamos aqui, claro, pelo Canal do Boi, em 3 edições. Primeira edição às 5 horas da manhã, segunda edição ao vivo a partir do meio-dia, terceira edição ao vivo também às 17 horas e 20 minutos. E você pode participar mandando aí a sua participação, filmagem, fotos da sua área de produção. Pode pedir também aquelas informações sobre clima, sobre mercado, sobre tecnologia. É só enviar no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. 67996562266. A oferta de cenoura se elevou novamente essa semana. Tanto o rendimento das lavouras como a área colhida aumentaram em relação à semana passada. Com o inverno, a produtividade vem se elevando e os produtores estimam que tenham atingido uma média de 88 toneladas por hectare, 9% a mais que a semana anterior. Além disso, houve diminuição na saída das raízes, provavelmente causada pelo período do fim do mês. Devido a este cenário, as cotações da cenoura suja caíram 28% em relação à semana passada e chegaram a R$ 7,20 a caixa de 29 quilos. Os produtores de banana nanica do norte de Santa Catarina e do Vale do Ribeira, em São Paulo, comercializaram a fruta a preços baixos nas últimas semanas, que muitas vezes não cobriam o custo de produção. Nesta semana, a oferta da nanica começou a diminuir em ambas regiões, o que refletiu nas cotações. A banana paulista foi comercializada nesta semana a 96 centavos o quilo, valor 7% menor frente à última semana, enquanto a fruta produzida em Santa Catarina foi vendida em média a 30 centavos o quilo.
As cotações da batata padrão Ágata especial nos principais atacados do país recuaram. A maior queda foi no atacado do Rio de Janeiro, onde o produto foi comercializado a R$ 39,00 a saca de 50 quilos, seguido por Belo Horizonte, R$ 37,05 a saca, e São Paulo, que foi comercializada a R$ 45,56 a saca. O motivo da desvalorização é que a colheita da temporada de inverno vem se intensificando nas regiões de Vargem Grande do Sul, em São Paulo, Cristalina, Goiás, Sul e Cerrado de Minas Gerais. Para a próxima semana, a oferta de batata deve seguir elevada e é possível que ocorram, inclusive, novas quedas nas cotações, já que as áreas colhidas e as produtividades vêm aumentando nas lavouras de inverno. Os preços de todas as variedades de alface nas regiões de Ibiúna e Mogi das Cruzes, em São Paulo, foram os menores do ano. Esse cenário foi decorrente da procura baixa por conta do frio e da chuva. Além disso, houve excesso de produto no mercado, por conta da boa produtividade e do maior transplantio nos meses anteriores. A alface americana se desvalorizou 17,24% e saiu por R$ 6,00 a caixa com 12 unidades em Ibiúna. Em Mogi das Cruzes, a crespa teve preço médio de R$ 7,38 a caixa com 20 unidades, uma redução de 16,19%. As cotações da cebola caíram no Cerrado. Um dos motivos foi a maior oferta no país, principalmente nas regiões de São Paulo, que estão em pico de oferta neste mês. Outro motivo da queda nos preços foi a aproximação do fim do mês, que diminui a procura pela hortaliça, tornando as vendas pouco satisfatórias. Os valores nas regiões de Minas Gerais fecharam em R$ 20,00 a saca de 20 quilos, 16,7% menor em relação aos da semana passada. Em Cristalina, Goiás, as cotações ficaram em média R$ 21,33 a saca, com 6,2% de queda na mesma comparação. Por outro lado, alguns produtores de Minas Gerais ainda permanecem em janela de produção devido às chuvas durante o plantio. E, além disso, os produtores estão evitando causar uma concentração de oferta. Já no Paraná, segundo o levantamento do Departamento de Economia Rural, a área cultivada de cebola deve cair 14% na safra 17/18, o que derruba a produção em 11%. Porém, o rendimento deve subir. Na safra 16/17, foram colhidos 23.608 quilos de cebola por hectare. Na nova safra, a previsão é que rendam 24.412 quilos, um aumento de 3%. Os preços do tomate salada longa-vida tiveram nova queda. O 2A foi comercializado a R$ 13,82, enquanto o 3A fechou em R$ 22,86 a caixa de 20 quilos. O cenário de elevada oferta e vendas retraídas se manteve. Há uma maior oferta devido ao aumento das temperaturas nas últimas semanas e, com isso, a maturação mais acelerada. Além disso, os tomates rasteiros vindos de Goiás têm contribuído para a queda nas cotações no atacado, visto que são vendidos a preços mais baixos. O fato de muitas regiões estarem em safra também favorece a elevada oferta. A área plantada de tomate primeira safra no Paraná apresentou queda de 1% na safra 17/18, de acordo com o levantamento do Departamento de Economia Rural do Estado. Porém, a produtividade deve subir de 157.401 para 159.679 toneladas. O rendimento da safra também apresentou elevação de 1% no relatório. É previsto que, por hectare, sejam colhidos 60.738 quilos de tomate. E olha, o tempo quente e seco vai tomando conta de boa parte do país. Essa situação afeta a agricultura e afeta também a população de maneira geral. Tanto é que a umidade do ar tem ficado cada vez mais baixa e tem trazido alertas em diversos municípios do país. Quem fala sobre o assunto é Nadiara Pereira. O final de semana será marcado por tempo seco na maior parte do Brasil. Além do tempo seco, também temperaturas bastante elevadas, chegando a 40 graus em algumas áreas do centro-oeste do Brasil, principalmente em Mato Grosso, e também com alerta para baixa umidade relativa do ar. Especialmente em Goiás e também no Distrito Federal, os níveis de umidade do ar têm ficado abaixo dos 20%. Em Brasília, a umidade do ar já chegou a baixar dos 12%, que é considerado estado de emergência para a saúde humana. Sobre o sudeste do Brasil, também muitas localidades
localidades vêm enfrentando o problema da baixa umidade e das altas temperaturas. Belo Horizonte completou nesta sexta-feira 80 dias já sem chuvas significativas. E ao longo dos próximos períodos, por enquanto, não tem previsão para o retorno das chuvas. Para os próximos 5 dias, previsão de tempo bastante seco em toda esta área clara do mapa. A chuva fica mais concentrada sobre o Rio Grande do Sul e essa chuva deve ocorrer principalmente no início da próxima semana e vai continuar chovendo mais forte, principalmente aqui do Amazonas ao norte do Maranhão. Tem previsão também para chuva mais intensa sobre a faixa leste do Nordeste e o Espírito Santo. As temperaturas vão continuar em elevação ao longo deste final de semana e é na próxima semana que o calor se intensifica ainda mais, principalmente no Sudeste e no centro-oeste do Brasil. No decorrer do próximo período, que vai do dia 7 ao dia 11 do mês de setembro, a situação não muda muito. A chuva segue muito concentrada no extremo sul do Brasil, partes do norte, principalmente entre Acre e Roraima, e aqui na faixa leste do Nordeste no Espírito Santo. Os maiores volumes de água devem atingir o litoral da Bahia nesses próximos 10 dias. Hoje eu encerro por aqui minha participação e aproveito para desejar um ótimo final de semana e um ótimo mês de setembro. Eu vou sair de férias agora no mês de setembro e a partir da próxima segunda-feira, quem estará aqui no Agricultura BR apresentando a previsão do tempo será a Juliana Rezende. Até mais. Tchau, tchau. Boas férias, Nadiara, bom final de semana, férias e que descanse bastante, sempre trazendo informações, tecnologia importante sobre o clima aqui no Agricultura BR. Vamos trazer agora as últimas informações de mercado, sempre ressaltando a soja. Vamos ver como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vinha ganhando, continua ganhando, mas agora as posições vêm mais para a estabilidade. Apenas setembro vem com ganhos agora de 0,45%, vem para $9,40 mais 50 o bushel. Novembro e janeiro vem na estabilidade. Posição de novembro a $9,46 o bushel, com ligeira alta de 0,07%, também 0,07% na posição de janeiro, a $9,55 o bushel, portanto, novembro e janeiro aqui vindo na estabilidade nos negócios com soja em Chicago, reduz a alta que vinha sendo apresentada durante essa sexta-feira. Quem vem caindo bastante é o dólar comercial por conta dos números da economia norte-americana. Estados Unidos não gerou tantos números de empregos, postos de trabalho como era esperado e isso fez com que o mercado acredite que alta de juros nos Estados Unidos só em 2018. Isso mexe com dólar aqui no Brasil, que olha, continua abaixo, R$ 3,13 mais 4, com queda de 0,47%. Durante essa sexta-feira, o dólar, inclusive, hoje chegou a ser negociado muito próximo a R$ 3,10 nesta sexta, mostrando toda a força dessa queda por conta dos dados econômicos dos Estados Unidos. Olha, mais informações daqui a pouco, ou logo mais, às 17h20 na terceira edição do Agricultura BR. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.